Texto tirado do livro As Sete Portas do Inferno. Sexta porta do inferno: o protestantismo. O protestantismo é inimigo jurado da nossa santa religião. Nega os dogmas mais santos: o santo sacrifício da missa, a confissão, a comunhão, a maior parte dos sacramentos, a existência do purgatório, a instituição divina da Igreja, a autoridade do Papa, a legitimidade do culto dos santos. Neste particular, vai até a caluniar aos católicos, dizendo que adoram os santos, as imagens. Não, 1000 vezes não. Não adoramos os santos, adoramos só a Deus. Quanto aos santos, nós os honramos, pedimos sua proteção junto de Deus. Honramos as imagens como sendo os retratos dos santos. Que mal haverá nisso? Não podemos honrar o retrato de um pai, de uma mãe, de um benfeitor, colocá-lo em nossa sala no lugar de honra? Se Deus outrora proibiu aos judeus que tivessem imagens, é porque os judeus habitavam no meio de idólatras e estavam expostos a cair na idolatria. Foi uma medida disciplinar e passageira. Aliás, o mesmo Deus deu ordem a Moisés que adornasse a arca com imagens de anjos. Se os protestantes não têm outra coisa que nos exprobrar, calem-se. Esta acusação cobre-os de ridículo. É inegável a existência do perigo protestante no Brasil. Não se deve, porém, temer exageradamente o protestantismo, porque ele tem contra si a promessa feita por Cristo à sua Igreja e porque de sua natureza tende a se desagregar, dividir e multiplicar-se. Todas as tentativas de união serão sempre uma paródia da verdadeira união de fé. Ademais, o Brasil nasceu, cresceu e vive ainda sob o bafejo santo da Igreja Católica, e não quer ser ingrato às bênçãos celestes simbolizadas pela constelação bendita do Cruzeiro do Sul. Não se deve, portanto, exagerar o perigo protestante. Mas, doutra parte, não deve ser desprezado ou descurado. A fé, na verdade, foi prometida à Igreja e não às nações. Estas, como os indivíduos, a podem perder. E não padece dúvida que o protestantismo é um sério perigo que poderá ser grave se não se empregarem os remédios aptos e convenientes. Não se devem desprezar os protestantes, porque são nossos irmãos transviados e cegos. Nem é tática bélica desprezar o inimigo, ainda que aparente fraqueza. Se não deve exagerar nem diminuir o perigo, é preciso considerá-lo em seu justo limite. Daí a necessidade de um estudo leal e ponderado sobre as forças e elementos do protestantismo no Brasil. Quanto maior for o estudo, tanto melhor será o combate. Devemos combater os protestantes com grande caridade, muita paciência e ardente zelo pela inversão, com constante e sólida instrução do povo nas verdades reveladas, com a prática das virtudes cristãs e com a frequência dos sacramentos, advertindo os fiéis dos enganos, dando bom exemplo com o sacrifício e orações fervorosas para que todos sejam uma só coisa. João 17, 22. O protestantismo foi fundado por Lutero. Quem era Lutero? Um frade que, depois de passar muitos anos no convento, deixou a vida religiosa, deixou seu hábito e casou. Com quem? Com uma freira chamada Catarina, que ele mesmo tirou do convento. Lutero viveu e morreu na crápula, na orgia, no escândalo. Julgai se Deus pode suscitar semelhante apóstolo para reformar a Igreja ou fundar uma nova religião. Não discutamos com protestantes, não vamos a seu culto, nem por curiosidade. Não leiamos suas Bíblias, seus folhetos. É pecado mortal ter consigo uma Bíblia protestante. Tudo isso expõe nossa fé a naufragar. Seitas. Pergunta: a Bíblia aprova as seitas ou as condena?
Resposta: condena. Já no Antigo Testamento, Números 14, 1, 38, lemos como Moisés tinha enviado 12 príncipes, um de cada tribo, para explorar a terra prometida. 10 deles, depois de terem voltado, tinham feito murmurar todo o povo contra Moisés e Arão, dizendo: escolhamos um outro chefe e voltemos para o Egito. Por castigo, os 10 exploradores revoltados morreram feridos por uma praga diante do Senhor, e todos os adultos israelitas, acima de 20 anos, deixaram seus cadáveres apodrecer no deserto. Somente os 2 exploradores fiéis a Moisés, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Semelhante castigo infligiu Deus a Coré, Datã e Abirão, seus 250 secretários, revoltados contra a autoridade de Moisés e Arão. Os 3 foram engolidos pela terra, que se abriu na vista de todos, e os demais foram devorados pelo fogo caído do céu. Números 16, 1, 35. Para o povo da nova aliança previu Deus o mesmo regime de um só governo, pela profecia de Daniel, Daniel 2, 44. No tempo desses reis do Império Romano, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e subsistirá para sempre. Trata-se da Igreja Católica, confiada por Jesus a Pedro e governada até hoje por seus sucessores, os papas. Vejamos ainda outras passagens bíblicas do Novo Testamento sobre as seitas. Atos dos Apóstolos 20, 28, 31. Advertência na despedida de São Paulo. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós, homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Por isso, vigiai. Gálatas 1, 7, 9. De fato, não há 2 evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, maldito. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-vos. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Tito 3, 10, 11. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. 2 Timóteo 4, 3, 6. Virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, como legítimo bispo da Igreja por mim ordenada, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão do pregador do Evangelho, consagra-te ao teu mistério. Católico. Não tenha os protestantes como irmãos separados, mas sim como inimigos perigosos que querem te levar para o inferno, porque fora da Igreja Católica não há salvação. Não há salvação fora da Igreja, São Cipriano, e firmemente crê, professa e prega que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica
Não somente os pagãos, mas também judeus, hereges e cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unam a ela, Concílio de Florença, e também esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Pio IV. Católico, não se deixe seduzir pelos protestantes, mas trate-os com firmeza e coragem, assim como o apóstolo São Paulo tratou Bar Jesus. Lembre-se continuamente de que o primeiro dogma protestante é seduzir os católicos, levá-los para o caminho da perdição, para o inferno eterno. Católico, os muçulmanos perseguem os católicos com a espada. Os hindus perseguem os católicos com o fogo. Os comunistas perseguem os católicos com o choque elétrico. E os protestantes perseguem os católicos com a língua.